Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais importantes e, vamos combinar, às vezes um dos mais temidos do português, a regência. Dá pra pensar nela como se fossem as regras secretas que governam como as palavras conversam entre si, sabe? Uma força meio invisível que organiza as frases. É uma boa pergunta, né? Por que não dá para simplesmente sair juntando palavras de qualquer jeito e esperar que faça sentido? A resposta está justamente na ideia de que algumas palavras, elas têm o poder de exigir outras para completar o seu significado. Então, vamos mergulhar nisso. Bem no coração da regência está a ideia de que as frases não são só um amontoado de palavras. Não, elas são sistemas, onde cada termo tem um papel, uma função e uma relação bem específica com os outros. É uma relação de dependência, pura e simples. Uma palavra pede e a outra entrega. É quase como uma dança, sabe? Um termo lidera o passo e o outro acompanha, para que a comunicação aconteça direitinho. Para entender essa dança, a gente precisa conhecer os dançarinos. E vamos começar com quem está no comando, quem define os passos da conversa. Esse é o chamado termo regente. É aquela palavra que, se ficar sozinha, deixa uma sensação de que tá faltando alguma coisa. Ela rege, ela comanda, ela pede um complemento para que a ideia dela fique completa. E aqui está o parceiro dele, o termo regido. Ele é o complemento que responde a esse chamado do regente. Ele obedece, digamos assim, e completa o sentido, fazendo a frase finalmente ter lógica. Olha só que dinâmica interessante. O termo regente, que aqui é o verbo gosto, ele meio que deixa uma pergunta no ar. Gosta de quê? E o termo regido, de você, é a resposta que fecha a conta. É como se fosse um pequeno diálogo acontecendo dentro da própria frase. E aqui a gente chega no ponto-chave da regência, porque comprei o livro funciona perfeitamente, mas gosto você soa esquisito? A resposta está naquela palavrinha que às vezes aparece no meio do caminho, a preposição. Ela funciona como uma ponte, e o grande segredo da regência é saber exatamente quando construir essa ponte. Bom, e essa necessidade da tal ponte nos leva a dois caminhos principais. A regência pode ser comandada por um verbo, aí a gente chama de regência verbal, ou por um nome, que seria a regência nominal. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Primeiro, vamos entrar no território dos verbos, que são as palavras de ação e, na maioria das vezes, os grandes regentes da oração. A regência verbal estuda exatamente isso, como o verbo se conecta com os seus complementos, ou seja, os objetos. É aqui que a gente decide se aquela ponte, a preposição, vai ser necessária ou não. No fundo, tudo se resume à transitividade do verbo. A gente precisa se perguntar: a ação desse verbo passa para outra palavra? Se a resposta for sim, a regência ajuda a fazer a pergunta seguinte: e essa conexão é direta ou precisa daquela ponte, a preposição? Vamos ver este exemplo. O verbo é confiam. Se alguém confia, confia em algo ou em alguém. O verbo, por si só, já exige a preposição em. Ele rege o complemento dele com essa preposição. Não tem escapatória. Agora, olha a diferença com este. O verbo é pesquisou. Quem pesquisa, pesquisa algo. Pronto. Não precisa de preposição nenhuma. O verbo se conecta direto ao complemento, o assunto. São dois verbos regentes, mas com duas regras completamente diferentes. Certo. Agora vamos para o segundo caminho, porque não são só os verbos que mandam no pedaço, não. Nomes, adjetivos e advérbios também têm o seu poder. Na regência nominal, o que a gente descobre é que o líder da frase não precisa ser um verbo, pode ser um nome. E assim como os verbos, esses nomes também podem soar incompletos e exigir um complemento para que a ideia toda faça sentido. E quem são esses regentes nominais? Basicamente, substantivos, adjetivos e advérbios. Pense em palavras como medo, que já pede medo de algo, ou feliz, que geralmente vem com feliz com alguma coisa. Todas elas podem comandar um complemento. E aqui vem uma dica de ouro, uma que simplifica bastante as coisas. Na regência nominal, a ponte da preposição é obrigatória. O complemento que se liga a um nome vai sempre, sempre mesmo, vir com uma preposição. Analisando a frase, acostumado é um adjetivo, o nosso termo regente. E ele pede um complemento, né? Quem está acostumado com alguma coisa. A preposição com é simplesmente essencial para fazer essa ligação. Outro caso,
O regente aqui é o substantivo capacidade, e a pergunta que essa palavra deixa no ar é: capacidade de quê? A resposta, de estudar sozinho, precisa da preposição de para se conectar. A regra se aplica perfeitamente. Ok, a gente entendeu a mecânica, mas e daí? Qual é a aplicação prática disso tudo? Por que dominar a regência é tão fundamental para se comunicar bem? E aqui está a prova final. Regência não é só uma regrinha chata de gramática, não. Ela pode mudar completamente o significado de uma palavra. Pegue o verbo assistir. Sem preposição, ele significa ajudar. Mas, se a gente adiciona a preposição a, de repente ele passa a significar ver. Uma palavrinha muda tudo. Impressionante, né? E isso tudo nos deixa com uma reflexão. A regência é um conjunto de regras fixas, de pedra, que a gente deve seguir, ou ela é mais uma descrição de como a língua evolui e funciona no dia a dia? É uma pergunta que faz a gente pensar sobre a natureza viva do idioma que falamos todos os dias